Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda ao Santo Evangelho do Dia, diretamente daqui da Rádio e TV Vitória Católica. Hoje, quarta-feira, da segunda semana do Tempo Comum. Somos convidados, na luz do Evangelho, a fortalecermos cada vez mais a nossa fé e a nossa adesão à Palavra de Deus, o Santo Evangelho. O Verbo que se fez carne no meio de nós, o próprio Jesus Cristo. Por isto, este momento é um momento propício para elevarmos a Deus as nossas orações e a nossa grande observação diante daquilo que Jesus nos guia. Tantos pedidos e preces que trazemos aqui nesta manhã, agradecimentos, tantos irmãos e irmãs que ao longo do dia nos coloca muitas intenções pela família, por um trabalho, por alguma dificuldade que estão passando. E é confiantes na Palavra de Deus que vamos cada vez mais edificando os nossos projetos e sonhos. Por isso, venha fazer parte conosco, seja um grande colaborador e assim a obra da evangelização irá se expandir a tantos cantos que necessitam da presença de Cristo Jesus. Também você é convidado a compartilhar todo o nosso conteúdo. Eu compartilho, eu evangelizo. É a grande graça que Deus nos dá, através do nosso discipulado, de anunciar aos irmãos a palavra de Deus, ser uma presença viva no meio daqueles que vivem amargurados diante de tantas dificuldades. E podemos fazer de maneira fácil. Basta também pegarmos o nosso celular, compartilhando todos esses momentos de oração, o Santo Evangelho do Dia, e assim seremos uma luz na vida de tantas pessoas que vivem nas trevas. Queremos rezar nesta manhã por alguns de nossos irmãos aniversariantes do mês. Queremos rezar por Andressa, também por Augusto, por Irene e Ana Luzia. Deus vos abençoe e vos guarde, e cada vez mais enriqueça as vossas vidas. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. É rumo ao grande reino de Deus que estamos conduzindo a palavra de Deus em nossas vidas. Observar o que Jesus tem a nos dizer e assim cada vez mais crescemos em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Repetindo novamente o Santo Evangelho que iremos meditar hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 6. Que possamos juntos rezar uns pelos outros e também diante da aclamação da antífona, na qual nos introduz dentro do contexto em que Jesus tem muito a nos ensinar. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida
ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, o Santo Evangelho de hoje tem na sua centralidade uma grande pergunta de Jesus. No dia de sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Esta pergunta, ela tem muito a ver, pois se trata de uma postura diante daquele que necessita de nossa ajuda. O episódio do homem da mão seca denuncia o endurecimento do coração daqueles homens, os fariseus e os partidários de Herodes, que têm os seus corações endurecidos em virtude de um legalismo que não tem nada de misericordioso, mas sim é baseado em apenas ver aquilo que está errado para condenar e acusar. Atitudes diabólicas, pois aquele que nos acusa é o diabo. E quem salva é Deus, através da sua infinita misericórdia manifestada na vida de Jesus Cristo. Jesus, que faz desse homem, que até então tinha a mão seca, ou seja, alguém que não tinha toque, agora, sendo curado, passa a ter o maior toque de todos, que é o toque da fé, o toque daquele que é salvo pelo próprio Deus. Somos convidados, na luz do Santo Evangelho de hoje, a olharmos para o nosso coração e vermos como estamos agindo diante da nossa fé e até mesmo da nossa postura religiosa. Muitas vezes encontramos situações em que, em vez de agirmos com misericórdia, agimos pelo legalismo. E isso muitas vezes impede de muitos irmãos e irmãs serem salvos. E assim temos uma atitude iníqua, atitudes de verdadeiros pecadores, pois tudo aquilo que se dá em salvar vida, ali está a bondade de Deus. Deus que não está restrito a um dia, a um espaço ou a um momento. Deus é um Deus todo-poderoso que nos salva, que tem como prioridade a vida do homem, a sua dignidade em vista da verdadeira salvação. É um Senhor bondoso, um Senhor misericordioso, um Senhor que não considera o sábado, o domingo, a segunda, seja qual dia for. O Senhor, sim, considera o nosso coração, um coração que não seja endurecido, mas que seja aberto para a ação misericordiosa e divina, que vem do próprio Deus da vida. Tantas situações em que também fomos libertados e curados por Jesus Cristo, e Ele não considerou nem dia e nem hora, simplesmente agiu. E é assim que também eu e você devemos fazer na vida de tantas pessoas. Uma igreja missionária, uma igreja hospital de campanha, como o Papa Francisco tanto anuncia, ela não está restrita a espaço, a dia. Não está restrita à religião. Não está restrita à etnia. Nada se torna uma restrição para a ação misericordiosa de Deus, pois ela visa a vida do homem e a sua salvação de maneira integral.
que possamos ser estes grandes missionários, observando sempre as atitudes de Jesus Cristo. Que fuja de nós todo o pensamento dos ímpios, estes homens que, mesmo presenciando a bondade de Deus, a cura que Jesus realiza na vida daquele homem da mão seca, agora estão tramando para matá-lo. É assim, todas as vezes que não reconhecemos a bondade de Deus e permitimos que o nosso coração se endureça, passamos a fazer parte da morte, do divisor, daquele que destrói e divide. E cada um que está aqui nesse momento nos acompanhando com o Santo Evangelho do Dia tem uma proposta muito linda de Deus, para que você seja um sinal de vida e salvação em nome de Jesus Cristo, pois é este passo que estamos seguindo. É o Senhor à frente e cada um de nós, seus seguidores, atrás, observando e colocando em prática, sempre mais e mais, tudo aquilo que é necessário para uma vida nova de tantas pessoas que estão como este homem da mão seca, mas que estão inseridos em tantas outras dificuldades e que necessitam ser libertadas. Que possamos, na nossa ação de discípulos de Jesus Cristo, nunca permitirmos que o legalismo tome posse do nosso coração, nos impedindo de fazer o bem e de anunciar a salvação. Rezemos uns pelos outros, rezemos por todos aqueles que passam por algum tipo de tribulação em suas vidas, para que aquilo que se torna e que está seco possa florescer, sempre pelo toque do Mestre Jesus. Façamos juntos a oração do dia e que nos guia sempre mais ao amor do Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe, vos guarde, vos conduza sempre mais à perfeição e que possamos continuar rezando uns pelos outros, compartilhando todo o nosso conteúdo. Sempre lembrando, eu compartilho, eu evangelizo. Seja um grande evangelizador. E aqui, juntamente da Rádio TV Vitória Católica, juntos anunciarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, do patrono da Igreja Universal, São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde, e até amanhã com o Santo Evangelho do Dia.